Louvado seja o Senhor por esta noite tão preciosa e pela vida daqueles que chegaram aqui hoje para serem alimentados pela palavra do Senhor. E eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo 15, o assunto é ressurreição. A ressurreição dos mortos. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu tenho sido grandemente abençoado com essas aulas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, que nós lemos já durante 3 aulas, quer dizer, essa é a terceira que nós vamos ler esse texto com efeito didático, de memorização, amém? Então vamos ler juntos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar. Meu Deus, obrigado por estarmos aqui, o privilégio que o Senhor me concede de pregar a palavra e dos irmãos poderem ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, que a Tua palavra seja viva, que ela não bata em coração de pedra e volte vazia, mas que ela penetre em corações transformados, trazendo edificação, consolo, admoestação, enfim, produzindo fruto aqui nesta noite. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, 1 Coríntios 15, 3 e 4, é uma espécie de credo antigo, tá? É uma espécie de confissão de fé. E ela é um resumo aí do que trata o Evangelho, o âmago do Evangelho, que é a crucificação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Mas o Evangelho, obviamente, é mais do que isso, Ele fala de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então, o Evangelho são as boas novas de que Deus, Ele enviou o seu Filho que se fez carne, Ele é 100% homem, 100% Deus, deu a vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Mas também não acaba aí. O Evangelho também envolve a glorificação dos nossos corpos. Isso está também no escopo do Evangelho, vamos dizer, Ele envolve a subida de Cristo aos céus e a sua descida em glória e a nossa ressurreição e glorificação dos nossos corpos. Eu faço um desafio a você de gravar essas poucas palavras. Em 2 minutos você consegue fazer isso e expor o Evangelho a alguém. Você precisa fazer isso, que Jesus veio ao mundo, se fez carne, que o homem é pecador desde o nascimento, ele necessita de um Salvador, por isso Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, e ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, voltará, os mortos ressuscitarão, e nós receberemos um corpo glorificado e viveremos para sempre com o Senhor. Haverá um juízo final, e os ímpios serão lançados no inferno, e aqueles que creem serão introduzidos na eternidade com Cristo. Amém? Bom, meus irmãos, vamos continuar aqui no nosso estudo de 1 aos Coríntios. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. E eu quero lembrar a divisão que eu fiz aqui, dividimos o capítulo 15 em 4 partes. Você lembra disso? 4 partes. Nós já estamos na terceira. A primeira parte, nós vimos a cruz e a ressurreição de Cristo, o âmago do Evangelho. Vimos aqui que o Evangelho não é uma novidade, tá?
o Cristo ressurreto, a ressurreição dos mortos, ela é proclamada nas Escrituras, né? Cristo ressuscitado foi visto por Paulo, foi visto por muitos irmãos, e a ressurreição também tem base nas Escrituras sagradas. Nós vimos isso. Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e subiu aos céus, e ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus. Então, o Evangelho não é uma novidade, um plano B, mas ele está como parte no plano de Deus que se desenvolve, né, desde o início até o fim dos tempos. Podemos dividir a história das Escrituras, vamos assim dizer, em um início, né, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação ou restauração de todas as coisas. Então, há um plano bem traçado por Deus antes da fundação do mundo. Então, falamos sobre esse evangelho, sobre a ressurreição dos mortos. Evangelho sem ressurreição é um evangelho incompleto, tá? Ele fala da morte do Salvador que morreu, mas ele ressuscitou, ok? Na segunda parte, nós falamos sobre a ressurreição e as suas implicações, tá? As consequências de negar a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo resulta na nossa ressurreição. Então essa foi a segunda parte, que foi do capítulo 15, versículo 12 a 19. Lembram disso? Se Cristo não ressuscitou, os mortos não vão ressuscitar. E se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitarão, ok? Aí tem a terceira parte do nosso estudo, que é o corpo da ressurreição, tá? Falaremos como será este corpo, o corpo da ressurreição. Na quarta parte e última, falaremos na próxima aula sobre a ressurreição e a vitória sobre a morte, tá? Que tem aquele famoso, né, cântico, né, que dá vida àquilo que é inanimado, né? Paulo, ele desafia a morte, diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Eu pensei em escrever isso no túmulo da minha mãe, né? É que não tinha espaço, mas eu ia escrever esse texto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Tá? Então, nós vamos ver isso na próxima aula, que é o texto conclusivo de tudo que estamos estudando. Mas hoje é a nossa terceira parte, o corpo da ressurreição. Capítulo 15, versículo 35 a 49. É aquele tipo de aula que os crentes não dormem, né? Ficam tudo curiosos, né? Aula sobre demônio, todo mundo fica ligado, né? Sobre anjo, todo mundo fica ligado, né? Como é que pode um negócio desse, né? E fica todo mundo curioso, né? Eita, povo curioso, os crentes, né? Mas, obviamente que existem muitos mistérios que Deus não nos revelou, tá? Nós não sabemos precisamente como será isso, porque é algo que nós não experimentamos ainda e que não existe em nosso redor. Não tem ninguém glorificado andando aí, né? Então nós não sabemos como será. Agora a Bíblia dá pistas, tá, sobre isso, mas é uma realidade, e é uma realidade bíblica, a ressurreição dos mortos. Então, primeiro ponto, capítulo 15, versículo 35, eu quero que você acompanhe a leitura nessa exposição. Diz assim a palavra: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Então, nós temos aí uma indagação revestida de incredulidade. Como assim, pastor? Bom, não é diferente hoje. Não sei se você já ouviu alguém falar isso para você. Mas como pode morto ressuscitar? Já virou pó, virou poeira. Como pode isso? Repare o que estava acontecendo aqui em Corinto. Existiam pessoas influenciadas pela filosofia pagã grega, tá, que não criam em ressurreição. Até mesmo entre os judeus havia uma facção dos saduceus que também não cria em ressurreição. E os fariseus criam na ressurreição. Tá? Então existiam alguns que penetravam na igreja, tentando perverter a fé dos irmãos em Corinto,
afirmando que não haveria ressurreição dos mortos. E Paulo, ele vem provando desde o início aí do capítulo que a ressurreição é uma realidade. Cristo ressuscitou, ele apareceu para Paulo, apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para os 12. A ressurreição é prevista nas Escrituras. Aí ele fala das severas consequências de não se crer na ressurreição. Ele liga a ressurreição de Cristo à nossa ressurreição e ele prova que sim, haverá ressurreição dos mortos. Mas aí surge uma outra questão. As dúvidas não param aí. Alguém poderia dizer, está ok, né? Você está dizendo que tem ressurreição, mas como pode isso? A pessoa morreu, virou pó. Imagine aqueles que foram queimados vivos. Aqueles que foram jogados na fogueira e viraram cinza. E alguém diria, então como pode ressuscitar cinza, da cinza? Será que pode? Então aqui é uma indagação que alguns estavam questionando. Tal como hoje, podem chegar, olha, você diz aí essa história de ressurreição, eu creio em Cristo, creio que Ele morreu, pode ser até que Ele ressuscitou, porque Ele é Deus, né? Mas a gente, e olha que eu já vi gente que crente, mas tinha dúvida se haveria ressurreição ou não. Então, baseado nessa indagação, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar. E ele faz um apelo à criação. Repare que o apóstolo Paulo é um exímio mestre. Ele é mestre por excelência. Ele é pregador e mestre dos gentios, apóstolo do Senhor. Então ele vai pegar o argumento da criação, o argumento das Escrituras, usar como exemplo para ilustrar metaforicamente o ensino da ressurreição e do corpo da ressurreição. Então ele primeiro vai apelar à criação. E o que ele vai dizer aqui? Insensato, ou seja, quem pensa dessa forma, como que vai poder ter ressurreição? Como vai ser? É tolice, virou pó, já foi enterrado. Então Paulo diz, insensato. O que é insensato? É louco, sem juízo, sem senso. Você nos dias de hoje, né? Sem noção. Deixa de ser sem noção. E aí Paulo vai dizer, olha, insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então Paulo aqui está usando a metáfora das sementes. O que se semeia, olha o que ele diz, né? Quando o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Alguém aqui já viu uma semente? Uma sementinha? Qualquer semente, lógico que você já viu uma semente. Já fez a experiência, quando você era criança, com seus pais, de botar o feijãozinho lá no algodão? Já fizeram isso? Ou plantar uma sementinha de milho? Já fizeram isso? O que você planta? A folhinha, a plantinha? Não, você planta o quê? A semente. Então você pega ali a sementinha do milho, bonitinha, e você faz o quê? Olha como Paulo é didático. O que você faz com aquela semente? Hein, Elisa? Cri, 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 cri. Você enterra ela. Você sepulta a semente. Você põe ela na terra e joga a terra em cima. Você sepultou a semente. A semente, na verdade, ela morre. Entre aspas. Porque vai haver uma transformação naquela semente. Irmãos, aquela semente que você planta, ela vai ser destruída. Completamente destruída embaixo da terra. Ela vai apodrecer, ela vai murchar, ela vai estourar,
Mas aí quando você olha a terra, eis que nasce 1 milhão. É isso? 1 milho grande? Não. Nasce outra semente de milho? Não. O que nasce ali é algo completamente novo, completamente diferente. O que nasce ali é um pezinho de milho. Você planta o carocinho da uva, não nasce um caroção. Vai nascer o quê? Uma parreira. Se você plantar o caroço do feijão, vai nascer o pé de feijão. E assim por diante. Então o que você faz? Você primeiro enterra, não é isso, Rita? Enterra a semente, sepulta a semente, vamos assim dizer. É como se Paulo tivesse hoje pregando e falasse, ó, vou desenhar para vocês, tá? Não há problema nenhum no corpo se dissolver. Não há problema nenhum dele virar pó. Não há problema nenhum dele virar cinza. Ou ser feito em pedaços pelas feras. Não há problema algum. Na verdade, é necessário que ele morra. É necessário que ele seja sepultado. É necessário que ele vire pó. Porque das cinzas e do pó levanta algo novo, renovado. Brota o rebento. Mas, se você observar, irmãos, e aí eu falo como alguém que estudou genética, né? Só que, para nossa surpresa, a genética da planta é a mesma daquela semente. Então, embora aquela plantinha não se pareça nada com aquele caroço que foi sepultado, murchou, estragou, misturou-se com a terra, algo no gene dele, algo na natureza dele, algo que diz que é ele, permanece naquela planta, naquela folha, naquele pezinho. Então você planta o carocinho da laranja e nasce a laranjeira. E depois ela vai frutificar de novo. E o que Paulo está dizendo, ele está apelando à criação, primeiro usando a metáfora da semente, para explicar o que eles estavam questionando. Mas com que corpo? Como vai ser isso? Paulo está falando, seu bando de ignorantes, seu bando de sem noção. Você não, quando você planta a semente, você vai nascer não uma semente grande, vai nascer uma planta, entendeu? E Paulo está dizendo aqui, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Primeiro a semente vai estragar, apodrecer. Se não acontecer isso, ela não vai nascer. Não vai nascer. Se você conservar a semente em algum lugar, ela continua uma semente. Mas se ela morrer, ela vai frutificar, ela vai dar fruto, ela vai nascer, o rebento vai crescer, ela vai brotar da terra, ela vai sair da terra milagrosamente depois de ter murchado e de ter apodrecido. Paulo continua, e quando semeias, versículo 37, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Viu? Olha aqui, nós acabamos de falar isso. Você não semeia o corpo que vai nascer, mas o grão. Então, o que Paulo está dizendo? Você não semeia, né, o corpo glorioso. Você semeia o corpo que vai apodrecer. O corpo que vai virar pó. O corpo que vai se dissolver, vai se misturar na terra. Mas que milagrosamente, ao som da voz do Senhor,
se levantará. Porém, não é aquele corpo podre. Não é aquele corpo que virou pó. Não é aquele corpo corruptível que se destrói, comido pelos vermes. Aquele corpo que está fedendo. Não é esse corpo. É o que Paulo está falando. Gente, seus insensatos, não é esse corpo. Ele vai ser transformado. Em um certo sentido é ele. Mas em outro sentido, ele é transformado. Continua milho, mas é a planta agora. Continua a laranja. Toda a genética está ali, mas não é mais o caroço. Ele é transformado em uma planta. É transformado. O nosso corpo também vai ser transformado. É isso que Paulo está explicando para eles, usando de uma coisa que eles conheciam muito no cotidiano deles. Eles viviam de plantação. Eles plantavam vinhas, plantavam figueiras. Eles conheciam muito bem isso. Então, Paulo está usando exemplos de coisas que eles sabiam muito bem. Então, podemos entender aqui que esse corpo, ele precisa morrer, é o primeiro ponto. Ele precisa se desmanchar para que ele ressurja, tá? Glorioso, perfeito, poderoso. Não é aquele corruptível que levanta. É o mesmo corpo, porém transformado. É a mesma genética. O Danilo não vai virar... deixa para lá. Ai. O Danilo não vai virar o Mike Tyson, né? Ele é o Danilo. Né? Pastor Ricardo não vai virar o Brad Pitt, vai continuar o pastor Ricardo. Mas não é esse corpo que vai levantar mais, é o corpo transformado. Ao mesmo tempo que eu não vou virar outra pessoa, tá? Esse corpo vai dissolver e ele levanta, esse Ricardo levanta transformado. Não é reencarnação. O que é a reencarnação do Espiritismo? A reencarnação é a pessoa morre e a alma entra em outra pessoa. Ele vira outra pessoa. Não é mais o Valerildo. É a rainha da Inglaterra. Não é mais. Isso é no Espiritismo. Tá bom? Que crê em reencarnação. Isso não existe, não é bíblico. Ressurreição é outra coisa. É a mesma pessoa. É a mesma alma. Que se une a um corpo que morreu, mas foi transformado. Não é mais a semente, mas é o pé. Não é mais o grão do milho, mas é o pezinho do milho. Mas continua milho. Entendeu? Amém? Alguma dúvida? Paulo segue, versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar. E a cada uma das sementes, seu corpo apropriado. E ainda tem outra. As sementes são diferentes. E Deus dá o corpo a cada um como Ele quer. Ninguém é igual a ninguém. Mas uma coisa é certa, fomos criados para a glória de Deus. O Senhor diz, fui eu que fiz o surdo e eu que criei a boca do mudo. Quando trouxeram um cego de nascença até Jesus, para que ele o curasse, perguntaram, quem pecou, ele ou os pais? Jesus disse, nem ele nem os pais, mas é assim para a glória de Deus. Tem pessoas que glorificam a Deus sendo curados da cegueira, mas tem pessoas que glorificam a Deus cegos. Tem pessoas que glorificam a Deus pequenininhos, como eu. Outros glorificam a Deus de outra forma. Deus dá
as coisas como aprouve a ele. E aí Paulo passa da metáfora da semente para a metáfora do próprio corpo. Ele diz que há corpos diferentes. Lembra que ele falou, Deus dá o corpo como ele quer. Então, ele agora continua no âmbito da criação, mas ele sai das plantinhas e ele vai para os corpos. E ele vai dizer que tem corpo terrestre e tem corpo celeste. Você quer saber sobre os corpos celestes? Venha ao IRCT ano que vem, na aula de angelologia. Eu te aconselho a se matricular. Angelologia. E Paulo vai falar isso do versículo 39 e 40. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Se você tem um pouquinho de senso de paladar, você consegue observar que as carnes diferentes possuem gosto diferentes. O paladar do peixe é um, o paladar do frango é outro, o paladar da carne de boi é outro, a carne de porco é outro. Mas se você observa realmente a carne propriamente, a carne vermelha, ela é um tipo de carne. A carne do porco é outro tipo. A carne do frango é outro tipo e a do peixe é outro. Cada carne é de um jeito. Então Deus, ele criou tipos de carne diferentes, mas cada uma tem o seu gosto, cada um tem o seu sabor. Se eu fizer uma pesquisa aqui, tem gente que adora comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa? Eu adoro comida japonesa. Tem gente que odeia, detesta. Tem gente que tem nervoso só de falar de comida japonesa. Tem gente que odeia peixe. Minha esposa não gosta de fritar peixe. E ela diz que empesteia tudo de cheiro. Eu já gosto de peixe. Sou carioca, né? Adoro peixe. Mas tem gente que prefere uma boa picanha, né? Uma picanha bem gordurosa. O João até babou ali, quase desmaiou, pelo amor de Deus. Tem gente que adora uma picanha. Lá no Amazonas, nós comemos carne de anta e de paca. Mas cada uma tem o seu sabor, cada uma tem a sua beleza, né? Os animais têm a sua beleza própria. É bonito ver um animal na natureza. E você não pode dizer, olha, tal animal é mais bonito. Cada animal glorifica a Deus com a sua peculiaridade. Até mesmo os grandes répteis. Quando Deus fala para Jó, você viu o Belmonte? Olha o tamanho dele, olha a cauda dele, a cauda como de cedro. E tem teólogo dizendo que é um hipopótamo, né? Pelo amor de Deus. Tem Bíblia traduzindo como hipopótamo. O Belmonte é o hipopótamo. Aí tem que rebolar muito, né, irmão? Porque lá está, olha o Belmonte, a cauda dele é como cedro. Ah, não, ali é um hipopótamo. Mas só de raiva, Deus fez o hipopótamo grande com um rabinho desse tamanho, já viu? Rabinho de hipopótamo, um negocinho assim, cara. Então, Belmonte não é o hipopótamo, Belmonte é um dinossauro, né? Óbvio, tá? Assim como Leviatã, lá também no livro de Jó. E por que foram criados? Para a glória de Deus. Os animais glorificam a Deus, ainda que sem saber. O canto dos pássaros. Quantos cantos lindos de pássaros nós vemos ao nosso redor. A gente devia parar para meditar um pouco na criação. E olha o que Paulo está dizendo, olha, tem vários tipos de carne, ó. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra a carne dos peixes. O homem foi feito diferente do animal. O homem, a carne do homem é diferente. Irmãos, ó, quem trabalha no hospital aí? Carmen, tem mais quem aí? Jéssica, Fernanda, eu. Você sabe qual é um dos corpos que fedem mais quando morre? Sabe? É o do ser humano. Não é isso, Carmen? Você pega alguém em estado de putrefação, é terrível. Ninguém aguenta o cheiro. O ser humano morto
quando ele entra em putrefação, fede, mas fede muito. O sangue humano cheira forte pra caramba. Até dentista, né? Se você deixar um pouco ali, é um cheiro insuportável. Às vezes fede mais do que sangue de animal. Uma é a carne do homem, uma é a carne do animal, uma é a carne do peixe. E aí Paulo continua dizendo assim, olha, nem toda a carne é a mesma. Versículo 40, também há corpos celestes e corpos terrestres. Então, dentro desses tipos de carne diferentes, e de corpos também diferentes, ele diz que tem aqueles que têm carne, corpos terrestres, palpáveis, materiais, mas ele diz também que tem corpos celestes, que são diferentes dos corpos terrestres. Então tem o corpo terrestre, que é a carne do homem, a carne do peixe, a carne da ave, a carne do animal, mas tem corpos celestes, que são diferentes. A gente não crê na ressurreição, mas crê em anjo. Como é o corpo de um anjo? Ou como é um anjo? E como é um corpo glorificado? Paulo diz que esse corpo é um corpo celeste. Como que ele vai levantar? É um corpo celeste. É um corpo adaptado para a eternidade. É um corpo diferente, glorificado. É um corpo que foi aperfeiçoado. E se eu creio que há tipos de carne diferentes, eu tenho que crer também que há corpos diferentes. Então tem corpos terrestres, mas o corpo nosso que vai levantar é um corpo celeste. Assim como tem o corpo dos anjos. E como é o corpo dos anjos? Tem uns loucos aí que para ganhar o doutorado tem que inventar, né? Que o cara casa depois que ressuscita, tem filho, sei lá o quê. Mas Jesus disse que nós seremos como os anjos. Não casam, nem se dão em casamento. Anjos não reproduzem. Anjos têm a mesma quantidade desde o início do mundo, desde quando foram criados. São miríades e miríades. Deus criou miríades e miríades de anjos. Mas os seres humanos foram criados um casal. E desse casal vieram toda a raça humana. Os irmãos estão entendendo? Então são criações. O que Paulo está dizendo é que é criação diferente. A criação dos anjos é uma criação, a dos homens é outra. A criação que fala dos peixes, a carne dos peixes, a carne dos animais, das aves, é um tipo de carne. A carne do homem é outra. E há corpos celestes e corpos terrestres. Significa que o nosso corpo que vai ressuscitar é algo novo. É um corpo celeste. Por isso que não interessa se ele virou pó. Não interessa se ele virou cinza. Ou se ele foi esquartejado e partido. Não interessa. Ele vai levantar. Ele vai ressuscitar. Sem diabetes. Sem doença. Com calvície? Não sei. Mas será um corpo perfeito. E diz aqui, ó, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Qual é mais bonito? Um anjo ou um homem? Um anjo ou ser humano? O que é mais bonito? Paulo está dizendo, um é a glória do celeste, outra é a glória do terrestre. Cada um tem a sua beleza, é o que Paulo está dizendo. O anjo tem a sua beleza, o homem tem a sua beleza. Né? Os homens têm as suas peculiaridades. Né? Eles reproduzem, eles têm filhos,
eles reproduzem a imagem de Deus, tem a sua beleza. O Filho de Deus, ele não se fez anjo, ele se fez homem. É o valor que Deus dá ao ser humano, ele tem a sua glória. Nós temos a nossa beleza, mas os anjos têm a sua glória também. Anjos são magníficos em poder e esplendor. Anjos são seres magníficos em força. Anjos têm a sua beleza também. E assim como tem a carne do peixe, a carne da vaca, a carne da ave, tem a beleza do querubim. Do querubim que está diante de Deus. Tem a beleza do serafim, cujo nome significa brilho intenso. A beleza desses seres que não se cansam de falar: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Uma é a beleza do celeste, outra é a beleza do terrestre. Uma é a beleza do terrestre hoje, outra é a beleza do corpo glorificado. Então o que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que não tem que ter essa dúvida. Primeiro, que a semente tem que morrer para que ela dê fruto. E segundo, que o corpo que vai ressuscitar somos nós mesmos, mas transformados em um corpo celestial. Entendeu? Então Paulo está aí explicando, usando uma outra metáfora, que é a dos tipos de corpo diferentes. Mas ele prossegue com a criação, com a beleza dos astros. Tá? Então, os corpos celestes também são diferentes. Então, o que Paulo diz? Olha, eu vou explicar para vocês que há ressurreição. Você não precisa ter essa dúvida. O corpo virou pó. Não, você planta o caroço, ele vai apodrecer e ele vai nascer. Vai nascer a planta completa, não mais um grãozinho. Isso está mostrando o quê? Que a gente tem que morrer, que o corpo vai desfazer, vai apodrecer, mas ele vai levantar glorioso, completo. Ele diz que esse corpo tem a sua beleza, que há corpo terrestre, então há corpo celeste também, inclusive existem anjos. E agora ele parte para os astros. Olha o que ele diz, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, olhe para as sementes, você vai aprender. Olhe para a criação, para os animais, olhe para os anjos. Existe corpo terrestre, corpo celeste. Agora, olhe para os astros. O que é mais bonito, o sol ou a lua? Irmãos, quem mora lá na aeronáutica, às vezes, perde a oportunidade. Outro dia eu saí com a minha esposa caminhando, e eu gosto de correr, né? E eu estava correndo esses dias, quando eu olhei ao fundo, irmão, o sol estava gigantesco lá na aeronáutica. Estava enorme, aquela bola enorme, o céu todo rosa de infravermelho e o sol lindo, majestoso, grande. Eu parei e contemplei aquilo com a minha esposa, aí tirei foto. Acho que eu mandei lá no grupo dos pastores, não sei. Aí eu mandei aquela foto linda. Eu falei, não tem beleza como essa. Que coisa linda o sol. Aí outro dia eu fui caminhar. Aí estou caminhando com a minha esposa. Quando eu passei em frente ao cassino, que eu olhei para frente, meu irmão, mas tinha uma lua gigantesca, uma lua cheia, enorme, linda. Falei, mas que coisa, eu parei ali, tirei a foto daquela lua. E eu falei, o que é mais bonito, o sol ou a lua? E aí você olha para o céu, você vê ele todo estreladinho. Aqui na cidade não dá, né? Mas você vai lá para Cabo Frio, na praia, né? Você chega de noite e você olha para o céu. Toda hora você vê
meteoro correndo no céu, as estrelas brilhando, milhares e milhares, e é coisa muito linda. O que é mais lindo? A estrela, o sol, que também é uma estrela, ou a lua? Não sei, cada um tem a sua beleza. Nós temos a nossa glória, mas naquele dia teremos um corpo glorioso. E existe diferença entre estrela e estrela. Olha o que Paulo diz, uma é a glória de uma estrela e da outra. Olha, tem diferença, uma brilha mais, outra brilha menos. Até entre corpos ressurretos haverão brilhos intensos e diferentes às vezes. Mas uma é a verdade, todos seremos transformados e glorificaremos a Deus, não há dúvidas. Então Paulo, ele está usando o exemplo da natureza, e aí ele diz a explicação da metáfora agora, versículo 42 até o versículo 44. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Ou seja, ele falou da semente, lembra? Falou dos animais, dos corpos terrestres e celestiais, e falou dos astros. O que se aprendeu com a natureza? Que precisa morrer para nascer. Precisa desfazer uma sementinha para nascer uma planta. Mas a planta não deixou de ser a genética da semente, continua sendo ela. É ela mesmo, mas transformada, aperfeiçoada. E uma é a glória do celeste, outra é a glória do terrestre. E existem corpos celestiais. Por isso é possível a ressurreição. E aí ele diz que há diferenças entre as estrelas, entre o brilho, entre a glória de uma e da outra. Obviamente que ninguém é comparado ao nosso primogênito, nosso irmão. Quem é? Jesus Cristo. Todos seremos glorificados, mas o brilho do nosso Senhor é incomparável. Será incomparável. Mas nós brilharemos também. Teremos a nossa beleza também dentro dessa esfera que Paulo está dizendo. E aí ele diz, é assim vai ser a ressurreição. Ó. Então, aprenderam? Ele faz a metáfora, ele faz a ilustração, ele diz, versículo 42, pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pronto, está aí a explicação. Ele desenhou e agora ele explicou. Eu vou desenhar então também aqui, ó. O corpo ressurreto. 1 Coríntios 15, 42, olha lá. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ele está se referindo o corpo quando morre. O que é na corrupção? É com o efeito do pecado. O que é o corpo corruptível? É esse agora, que está com o efeito do pecado. Então, semeia-se, como que você é plantado na terra? Eu plantei minha mãe lá na terra. Comprei um sepulcro, um jazigo para ela. Os irmãos foram lá, abriu-se o buraco e plantamos aquele corpo em corrupção, doente, frágil, sem vida. Já deve ter desfeito. Nós vamos exumar, deve ter só os ossos agora, né? Ou talvez já esteja virando pó. E nós plantamos a minha mãe ali. Olha a linguagem que eu estou usando. Nós semeamos, jogamos a terra em cima, né? Plantamos ela em corrupção.
com os efeitos do pecado. Que efeitos são esses? Perecível, um corpo que vai desfazer, um corpo que se destrói, um corpo que fica doente, que apodrece o dente. Eu olho para cada um e eu lembro do que o irmão trabalha, né? Eu olho para ela ali, ela apodrece o dente. Aí eu olho para cá, ela morreu lá dentro. O corpo que morre, que fica doente, que tem artrose, que tem artrite, que se corrompe, que cansa. Eu olho o meu pai, eu olho os idosos, o corpo que a gente semeia esse em corrupção. Mas olha, ele vai ressuscitar ali, né? Todo caquético, né? Sem olho. Cortou a cabeça, vai ressuscitar com a cabeça na mão. Oi, a cabeça falando assim, eu sou o João Batista. Né? Não. Não, ele ressuscita na incorrupção. Ou seja, o que é incorrupção? Livre dos efeitos do pecado. Ó, que não perece. É o contrário, não destrói, não fica doente. Não tem limite. Ok? Então, ali, como a gente enterra, do lado, como ele levanta. Enterrou o grão da semente, levantou a planta renovada e forte. 1 Coríntios 15, 42, semeia-se com desonra, ressuscita em glória. Como assim? Desonra. Quando a gente é enterrado, é em desgraça, feio, ignomínia, gelado, gélido, frio. Aqueles filhos que não dão valor aos pais, aí quando morre fica lá beijando o corpo gelado, cheio de mosca. Né? Quando morre, em desonra, por causa do que o pecado fez. Mas ele vai levantar assim em desonra? Não, ele levanta em glória, glorioso, belo, em esplendor, cheio de graça, cheio de poder. Vou contar um segredo para vocês, fazer minha tese de doutorado, tá? No céu não vai ter velho. Mas aí não é ridículo isso, é uma verdade. No céu não vai ter velho. Por quê? Porque a velhice, ela também é um reflexo do pecado. Nós envelhecemos porque estamos morrendo. Se você não morrer de acidente ou de doença, você vai envelhecer até morrer. Então no céu não tem velho, não tem bengala, não tem cadeira de roda, não tem óculos. Ah, não tem óculos, não tem. Tem uma irmã que me procurou, só um parente. Pastor, o que importa é eu estar com Jesus. Eu quero ir para o céu. Nem que eu seja lixeira lá. Nem que eu vá coletar lixo. Eu olhei para ela, irmã, no céu não vai ter lixo. Nem que seja para ser lixeiro. Você não vai ser lixeiro. Não tem doença. Fernanda, não adianta, queria fazer o pé de meia no céu. Não tem doença, não tem dente para você cuidar, não tem. É um corpo glorioso, glorioso, tá? Levanta em glória, belo, não está fedendo mais a podre. Ele levanta como uma planta que nasce com vigor, mas levanta eu mesmo. Não é reencarnação, é ressurreição. É o Ricardo que vai levantar. E lá não vai ter bullying, porque eu vou ter a estatura do varão perfeito. Acho, né? Mas é. Meus irmãos, assim vai ser a diferença. 1 Coríntios 15, 43. Semeia sem fraqueza, ressuscita em poder. Em fraqueza, em fragilidade. O maior retrato da fragilidade é a morte. O resultado do pecado, a pessoa morta ali, sem conseguir mais reagir. Mas levanta em poder, preparado para a eternidade, não sujeito à limitação, doença e morte. O corpo ressurreto é um corpo preparado para a eternidade.
Lá na frente, na próxima aula, Paulo vai dizer: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no soar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos levantarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados pelo Senhor. Receberemos um corpo glorioso. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Lembra dos exemplos que ele deu? Plantou o quê? Corpo natural. Veio do pó e volta para o pó. Então o corpo natural é o corpo humano que morreu, foi sepultado, um corpo capaz apenas de viver nesta terra. Mas ele levanta como um corpo espiritual, um corpo adaptado para a eternidade, transformado. Esse corpo aqui não pode morar na eternidade, é necessário que ele morra. Mas o corpo glorioso, ele é pronto para viver a eternidade. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? 2 Coríntios 5:1 diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos de homem, por mãos, eterna nos céus. Olha o que Paulo compara. Essa casa hoje é o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Montava, desmontava, mas ele diz que se essa casa terrestre se desfizer, temos uma casa eterna, reconstruída. Olha o que diz Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ele é aquele que disse: haja luz, e houve luz. Ele é aquele que traz à existência o que não existe. Você crê nisso? Amém? Então Paulo continua e ele vai para o último ponto. Agora ele vai apelar às Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 45 a 49 é o apelo às Escrituras. Lembre, ele fez o apelo à criação. Ou seja, ele usou a metáfora na criação, exemplos da criação para explicar sobre a ressurreição. Agora ele vai para a Escritura. Olha como ele é um mestre por excelência. Ele vai na criação, agora ele vai na Escritura. Lembra quando ele falou também sobre o Evangelho, que ele começa, que Cristo foi visto, que ele apareceu e depois ele vai e fala das Escrituras. E agora, Paulo, ele apela às Escrituras. O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo. Vamos lá, versículo 45 a 49. Acompanhe comigo a leitura. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quer dizer isso? Bom, Adão, se Deus não soprasse o sopro de vida nele, ele seria o quê? Um boneco de pó, boneco de barro. Mas Deus cria o homem à sua imagem e sopra nele a vida. O que Deus está dizendo é que a vida não é inerente ao homem. O homem foi criado, ele é criatura. Deus dá vida ao homem que ele criou. Mas o segundo Adão é espírito vivificante, ou seja, é ele que dá a vida, é diferente. O primeiro Adão recebe vida, o segundo Adão dá vida. É espírito vivificante. É diferente. Então ele diz aqui, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Por que ele está usando o exemplo de Adão? Nós precisamos voltar. Ele está indo às Escrituras desde o início. Adão
foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. Ele era o representante da raça. Ele era, em Adão, no primeiro casal, Adão e sua esposa, estava toda a raça. Então a questão que está em foco aqui é a representatividade. Adão, ele é o representante da raça. Mas agora, o representante da criação redimida, do homem restaurado, do homem que nasce de novo, o nosso cabeça é Cristo. Ele é o campeão da raça humana. O nosso campeão não é Adão. O nosso representante não é Adão. É o segundo Adão, ou seja, o segundo representante, o cabeça da raça, é Cristo. Da raça redimida, do homem restaurado, do homem renovado, do homem glorificado. Então Paulo agora, ele vai à Escritura, ele vai ao episódio da criação, da queda em Adão, para linkar a nossa vida. Lembra que desde o começo ele está fazendo isso, que em Cristo nós ressuscitamos, como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Ele é o mediador, ele veio ao mundo, ele deu a vida por nós. Então, Cristo é o cabeça da igreja. É o cabeça do seu povo. A Bíblia, ela fala daqueles que estão em Adão e daqueles que estão em Cristo. Repare bem, versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, o primeiro homem, o primeiro representante, repare a linguagem, tá? Não é o primeiro homem, o segundo homem não é Jesus, né? O segundo homem que veio, que nasceu, foi Caim, Abel e assim por diante. Mas ele está falando de cabeça da raça, tá? Esse primeiro representante é um homem terreno, Adão, como nós, tá? O primeiro não é espiritual, é terreno, é natural. Depois vem o espiritual. Por quê? Porque Cristo, ele não vem da terra, ele vem do céu. Cristo não nasceu do pó da terra, ele não foi criado. Você está entendendo isso? Olha que coisa maravilhosa. O primeiro cabeça da raça veio do pó da terra. Foi criado, é criatura. Precisou que a vida fosse soprada nele, mas o segundo cabeça, Cristo, o segundo, o mediador da raça, o cabeça da igreja, o cabeça do seu povo, que tem a aliança com ele, esse cabeça é Jesus, e ele não foi criado, ele é Deus, ele veio do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E porque ele se fez carne, ele também foi sepultado, mas não pelos pecados dele, mas pelos meus pecados. Por isso que o próprio Cristo aplica a figura da sementinha, quando ele diz a respeito dele: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quem era o grão de trigo? Era ele. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá fruto, né? Então era necessário, mas esse homem celestial, ele não tinha pecado, então ele levou os meus pecados, ele ressuscitou, ele é o cabeça, o nosso representante. Mas primeiro veio da terra, depois se a gente quisesse esmiuçar isso aqui, irmãos, isso também mostra todo o decreto de Deus, a sua soberana vontade, a eleição. Porque
era necessário que primeiro viesse o natural, para que Deus mostrasse o seu amor infinito e o seu poder em Cristo Jesus, o celestial. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, é o que nós estamos falando. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como foi o primeiro homem terreno, Adão, assim são os homens carnais, os homens terrenos. Os homens que só pensam no aqui, são que nem Adão, teimosos, obstinados, reivindicam a liberdade, querem andar sem Deus, querem andar sozinhos. Esses são os filhos de Adão, que seguem o exemplo do seu pai. Mas olha o que ele diz, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Devemos ser imitadores de Cristo, o nosso campeão, o nosso cabeça. Nós temos que ser como o homem celestial, como Cristo que veio ao mundo. Nós temos que imitar a Cristo. Enquanto Adão pensa em si próprio, Cristo dá a vida por nós. Enquanto Adão, ele mente e deseja andar sem Deus, Cristo mesmo sendo Deus, disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A quem você imita? Quem é o seu cabeça? Quem é o seu cabeça? O terreno? Os que são da terra? Estão em Adão. Os que são do céu estão em Cristo. E Paulo, ele encerra dizendo, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nós trouxemos, infelizmente, a imagem do terreno. Nascemos em pecado, corrompidos em pecado, e um dia o nosso corpo corruptível, ele vai para a terra, infelizmente. Mas assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. E assim, como trouxemos a imagem de Adão, por causa do pecado, devemos trazer também a imagem de Cristo em nossa vida, refletindo em nós a glória de Deus. E traremos de uma forma plena, porque a Bíblia diz que Ele é o primeiro dentre muitos. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou num corpo glorioso, e nós traremos a imagem do celestial, assim como Ele é, nós seremos, no sentido de que ressuscitaremos em um corpo glorioso para nunca mais morrer, nunca mais. Não haverá mais morte, pranto, pecado, dor, choro, não haverá. Eu fiz o quadro aí, então, o primeiro homem, quem é? Adão. O último Adão é Cristo. É o último, não vai ter outro representante. Né? Ou você está em Adão ou está em Cristo. Adão foi feito alma vivente. Cristo é o Espírito que dá vida, vivificante. O primeiro Adão é natural, depois vem o espiritual. O primeiro Adão é da terra, Jesus é do céu. O primeiro homem tem a imagem de Adão, nós levamos a imagem de Adão, mas agora levamos a imagem de Cristo. Eu concluo com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 31, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo quer dizer nesse texto é que, se Deus preparou isso desde a eternidade, a glorificação é certa. Repare que ali, na sequência, termina com a glorificação. Mas Paulo fala de algo inspirado por Deus, algo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Porque naquela ordem, a glorificação é algo que ainda não aconteceu. Mas Paulo trata como algo certo. A estes glorificou. Por isso que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos. Que o Senhor nos conserve firmes na esperança da ressurreição. Você que luta contra pecado, você que fica triste por causa dos seus próprios erros, saiba que um dia essa luta vai acabar. Um dia isso tudo vai acabar. Seremos transformados. Ressuscitaremos em um corpo glorioso. Um corpo que é sepultado em desonra, mas é ressurreto em honra. Ele morre em corrupção, mas levanta incorruptível. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém?